pessoal do 7º ano, sejam bem-vindos ao Espaço Conexão. E na videoaula de hoje, de Geografia, nós vamos falar sobre os limites oceânicos do Brasil, que seria a finalização da unidade em que nós estamos trabalhando. A questão física do nosso país, né? Em relação à América do Sul. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre esses limites oceânicos, vamos dar continuidade onde nós paramos na videoaula passada, que falamos sobre a questão das fronteiras do nosso país, e acompanhem através aqui dessa videoaula e visualizem bem os slides que eu preparei para vocês. Se alguém tiver alguma opinião, alguma informação, vamos discutir na nossa próxima live. No mais, pessoal, prestem bastante atenção e vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo. E além disso, aqui nesses slides, quando terminarmos a questão dos limites oceânicos, nós já vamos para a unidade 3 tratar a questão dos fusos horários do Brasil, tá? Vamos lá, pessoal, vamos iniciar a nossa videoaula. Bom, pessoal, vamos lá na página 370 da unidade 2. Nós estamos falando das questões relacionadas aos limites fronteiriços do Brasil, até onde o nosso país tem poder e até onde as relações econômicas e sociais acontecem, em relação aos nossos limites e às nossas fronteiras. E hoje nós vamos trabalhar os limites oceânicos, não é diferente em relação ao território. Nisso vocês podem observar que, através do Tratado das Nações Unidas do Direito do Mar, em 1982, teve o objetivo de viabilizar a compreensão e a cooperação sobre as questões relativas ao direito do mar. Nela criaram alguns conceitos, como o mar meridional, territorial e continental, e também a zona econômica exclusiva, que seria onde compreende a extensão marítima, que vai abranger a questão das relações e explorações dos seres vivos e alguns da massa líquida, dos leitos e do subsolo do oceano. O mar territorial seria essas 12 milhas marítimas em que o Brasil, a 22 mil metros aproximadamente, tem o poder sobre essas águas. A plataforma continental compreende a área que vai delimitar a região dos países litorâneos até o limite de 12 milhas marítimas. Essa área compreende o leito e o subsolo das áreas marinhas com direito de exploração em toda essa extensão. E a nossa marinha, pessoal, ela faz todos esses estudos realizados desde 1989. Em 2004, o Brasil, através do direito de expandir sua plataforma continental, conseguiu uma área de 200 milhas, que seriam 960 mil quilômetros quadrados, denominado pela Marinha de Amazônia Azul. No entanto, o processo ainda está em análise. Vocês podem observar aí na imagem que vai aparecer. O Brasil ainda quer ter posse em relação a essas faixas azul escuro, azul marinho. Nós temos só nessa faixa do azul claro por enquanto. E essa zona econômica exclusiva, como vocês podem ver aí na imagem abaixo, seria essa estrutura em que é onde o nosso país ainda pode explorar relações de petróleo, animais também através do comércio de alimentos e principalmente a gás natural também nessas bacias sedimentares. A gente pode observar que essa questão é apresentada através das áreas que compreendem esse poder e principal em relação a esses produtos econômicos, que são esses reservas carboníferas e petrolíferas, onde o Brasil ainda pode ter posse. E também através de projetos que protejam esse local. Pessoal, agora nós vamos iniciar a unidade 3 em relação aos fusos horários do Brasil, na página 375. Pessoal, a origem dos fusos horários aconteceu no final do século XIX, através do avanço do capitalismo e da Revolução Industrial, através das tecnologias das comunicações, dos transportes e das relações entre os países. Com isso, houve a necessidade de organizar os horários nas diferentes regiões do globo, para então facilitar as transações comerciais e as relações entre os governos. É nesse contexto que surgiu o sistema de fusos horários. Então, por que surgiu os fusos horários? Devido a essas relações econômicas e entre os governos, para se ter
uma organização do tempo. Contudo, a ideia de identificar os horários não é recente. Como vocês podem observar aí nesse relógio solar que existe lá no Natal, no Rio Grande do Norte, localizado no Brasil, essa ideia veio de civilizações antigas. Conforme a rotação da Terra faz o movimento, a posição do Sol se altera. E nessa sombra que vai se movimentando, ela vai indicando os horários gradualmente durante os dias. O relógio do Sol foi utilizado pelos egípcios, gregos e babilônios. Ao longo da Idade Média, a maioria das regiões europeias, asiáticas e africanas adotavam esse sistema para calcular as horas. Porém, através da expansão marítima, conforme houve as colonizações, os europeus, através do processo e das suas navegações, passaram a enfrentar alguns problemas. Toda vez que chegavam a um local, precisavam acertar os relógios. Mesmo os países adotando um sistema de 24 horas, cada região organizava seus horários de acordo com a própria lógica adotada no local. E nisso foi a primeira nação, no século XIX, a Grã-Bretanha, utilizar um horário local para todos os seus países. Gradativamente foi a ideia de unificar essa sincronia de horários e minutos. Em 1878, o engenheiro canadense Stanford desenvolveu e propôs uma elaboração de sistema de fusos horários. Em 1884, ocorreu nos Estados Unidos a Conferência Internacional do Meridiano, com o intuito de criar um padrão mundial de hora legal. Pessoal, o sistema de fuso horário, basicamente, ele funciona da seguinte forma. O nosso planeta, nos nossos polos, vocês podem observar que existe a circunferência do nosso planeta, de 0 a 180 graus, e isso para leste e também para oeste. Essas seriam os meridianos de Greenwich, a latitude e a longitude. Nisso, nós podemos organizar e entender que cada grau equivale a 1 hora. Na Conferência Internacional do Meridiano, estabeleceram esse padrão de 24 horas, cujo ponto de partida é o meridiano, que estaria no centro do nosso planeta. Então, esse é o ponto zero, que seria bem cortado no meio do nosso planeta, também conhecido como meridiano, essa linha imaginária. E nisso, estabeleceram 24 fusos horários com 15 graus para cada um. São 12 fusos horários em direção a oeste e 12 a leste. Em um fuso horário, todos os lugares apresentam a mesma hora. Observe o mapa mundi com as linhas que demarcam os fusos. Vocês podem perceber que cada grau equivale a 1 hora. Então, 12 horas para leste e 12 para oeste. Como o movimento da Terra vai de oeste para leste, as horas a leste meridiano aumentam e as horas a oeste diminuem. Então, essa organização facilitou a relação dos horários entre os países. E agora aqui vocês podem perceber, conforme o movimento da Terra é de oeste para leste, a gente faz essa leitura. E agora aqui vocês vão observar nessa imagem. Essa aqui é a linha internacional de data, né, que seria o encontro entre o Alasca e a Rússia. Como esse local se encontra nas proximidades do polo do nosso planeta, no lado leste, no Alasca, é dia e na Rússia é noite, um exemplo, né? Por quê? Esse local é um encontro, um antimeridiano, e não segue uma linha reta como o meridiano de Greenwich, mas faz zigue-zagues ao redor das fronteiras, né, que passam todos esses círculos em relação àquelas pequenas ilhas. Então, é uma curiosidade em que a linha contorna algumas ilhas vizinhas. Pessoal, os fusos horários no Brasil basicamente são 4. Por quê? O primeiro horário seria 1 hora a mais que Brasília, né? Adiantando ali, que seria o grau anterior em relação à ilha do arquipélago do Fernando de Noronha e o atol das Rocas. Aí o do meio é o horário de Brasília, que seria o -3, e o horário de Mato Grosso, que nós acompanhamos o horário de Manaus, o horário da Amazônia, e o horário do Acre. Então, nós possuímos esses 4 fusos horários, em que divide o nosso país em 4 tempos. Por quê? Relacionados à incidência solar, também a questões econômicas de cada região. E para evitar esses problemas sociais e comerciais e administrativos, adotamos esses limites que vão acompanhando
as nossas linhas, que seriam as nossas fronteiras entre os estados e também entre os nossos países. As mudanças nos nossos fusos horários aconteceram desde 2008, em que sofreram alterações. O estado do Pará, que estava dividido em 2, passou a ter apenas um, que seria o -3, né, que é o horário de Brasília. Então, nós aqui no Brasil, através da lei de 11.662 do governo federal, atribuiu que cada estado estaria alinhado a um horário só, né, a um grau, né, como se fosse a uma hora só. Porque se tivesse mais de uma hora dentro dos estados, aconteceriam problemas administrativos. Em 2010 foi realizado um plebiscito que cerca de 57% dos votos foram favoráveis ao retorno do horário antigo. No entanto, só em 2013, com mais uma lei federal, o Acre e o sudoeste do Amazonas retornaram ao fuso normal. Esses horários, pessoal, eles vão identificando e dando as nossas organizações do tempo dentro do nosso país. Então, o Brasil já passou por várias alterações. E agora, finalizando, pessoal, o nosso país, o Brasil também adota o horário de verão, né, que adianta o horário em uma hora, nas proximidades do verão, que seria de outubro a fevereiro. E essa medida foi adotada pela primeira vez durante a Primeira Guerra Mundial, em que o horário de verão foi instituído na Europa e em outros países do mundo. Nos dias atuais, a ideia é adotada para aproveitar ao máximo da luz, para economizar no uso da eletricidade, principalmente entre as 18 horas e as 21. Com isso, as usinas hidrelétricas estariam poupadas em relação a esse consumo e também não haveria a necessidade da ativação de usinas de carvão. O horário de verão coincide com o fenômeno do solstício de verão, em que o período do ano em que os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Então, houve essa adoção no Brasil também. Bom, pessoal, vamos finalizando essa videoaula sobre a questão dos limites oceânicos, sobre os fusos horários do nosso país, e vamos lá. Para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem as atividades da página 372, aqui em relação aos limites oceânicos, e também as atividades da página 380 sobre os fusos horários. Vai estar tudo anotado aqui na descrição do vídeo e também na agenda. Pessoal, vamos nos preparar, já estamos em transição para avaliação ao nosso simulado 2, já estou preparando ele, e vai ser em relação a esses conteúdos que nós discutimos. E durante as lives, eu gostaria que vocês também dessem opiniões e falassem em qual parte estão tendo mais dificuldade e se precisam de mais uma revisão em relação a esses conteúdos. Pessoal, espero que todos estejam aprendendo para que tirem notas boas durante essas avaliações. Agradeço a atenção de todos, espero que vocês estejam todos acompanhando esses conteúdos de geografia e que, no mais, se alguém tiver alguma dificuldade, encaminhe mensagens através do meu e-mail ou também através da agenda, tá bom, pessoal? Agradeço a atenção de todos, bons estudos, vamos iniciar essa semana. Semana passada nós não tivemos videoaula, então nós estamos um pouco sobrecarregados em questão de conteúdos, tá bom? Espero que todos estejam assistindo e se tiver alguma opinião ou alguma dúvida, me encaminhe mensagens, tá bom? Estarei para atendê-los aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos!